TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sábado e a gente chega com o nosso resumo da semana para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Envie para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia. E quais são os nossos canais? Nossa, nós temos o nosso e-mail, que está na sua tela já, tvccorreiodamanhã@gmail.com. E, é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD é 24, o telefone é 99839-8384. Participa com a gente, mande sua mensagem. Vamos então às notícias deste sábado, dia 15 de abril. BNDES aprova 700 milhões de reais para 49 usinas de geração solar da Energisa. Inteligência artificial pode auxiliar nos negócios. Stellantis e BMW negociam com a Panasonic construção de fábricas de baterias na norte-americana. Poupança tem retirada líquida de 6,9 bilhões em março. Polícia Militar reforça o patrulhamento nas escolas da região serrana e sul-fluminense do estado. Ministério Público investiga denúncia de associação criminosa e extorsão contra o prefeito Rubens Bom Tempo por parte do vereador Dudu e outras autoridades. E mais, Petrópolis realiza o Festival do Café, agora no Correio da Manhã na TV. Começamos o nosso primeiro bloco, é claro, dando uma olhada no que foi notícia no nosso Correio da Manhã durante essa semana. Vamos tratar como primeiro assunto da coluna Magna Vita, que tem o seguinte: na segurança pública, a Polícia Federal sumiu. Em entrevista ao jornalista Ítalo Nogueira, da Folha Press, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reafirma a falta de apoio do governo federal ao combate ao crime organizado no Estado. PF e PRF devem estar com outras prioridades que não combater o crime, de impedir de entrar arma e droga. A gente nunca viu tanta arma nas comunidades como nos últimos 3 meses, fecha aspas aí, afirmou o chefe do Executivo Fluminense. Castro, na entrevista, também comentou sobre sua gestão estadual, a relação com o PL e com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você confere ela lá no nosso Correio da Manhã, é claro, tem a nossa versão digital no nosso site. Agora, eleitores estão insatisfeitos. A crítica do escritor Paulo Coelho foi a mais ruidosa até aqui, mas outros eleitores do presidente Lula também vêm expressando insatisfação com o governo em um movimento negativo que o Planalto e os militantes tentam combater com pedidos de paciência. Ao chamar o novo mandado de patético, Coelho deu vazão a queixas de parcelas dos que votaram no petista, inclusive os que só queriam derrotar Jair Bolsonaro. É o caso de apoiadores ocasionais do ex-senador Tasso Gereissati e o ex-presidenciável do Novo, João Amoedo. E olha, em outro destaque das nossas páginas durante a semana, destaque da página do Rio de Janeiro, falando um pouco sobre ações do governo do estado, né? O governo planeja construir cozinhas em presídios. Olha essa notícia, o projeto dará novas atividades aos detentos de 10 mil unidades. O governo do estado vai construir cozinhas em refeitórios em 10 unidades prisionais. O objetivo é criar novas opções de atividades laborais para os privados de liberdade no sistema prisional fluminense, uma vez que eles passarão a produzir as próprias refeições. Em respeito à legislação vigente, a atividade vai contribuir para a reemissão da pena dos custodiados que prestarem serviços nas novas cozinhas. A cada 3 dias trabalhados, os presos terão 1 dia a menos de pena, ou seja, é aquela redução de pena por serviços prestados lá dentro.
Agora, economia, plano fiscal no Congresso na segunda. Inicialmente previsto para ser mandado ao Congresso Nacional na sexta-feira, o projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal só será enviado na segunda-feira, disse a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Segundo ela, a equipe econômica vai aproveitar o fim de semana para fazer os ajustes finais no texto. Apesar do adiamento, a ministra afirmou que as mudanças finais são de redação, sem interferir no mérito das medidas anunciadas no fim de março. Ela negou que haja pendências em relação à nova regra fiscal. É isso, gente. Esses foram os destaques prioritários do nosso Correio da Manhã durante toda a semana. É claro, tem muito mais, você confere eles lá no nosso site, correiodamanhã.com.br. E você também pode ir até as bancas de jornal pegar a nossa versão de final de semana, né? Sexta, sábado e domingo é uma edição especial, com mais encadernado, com mais informação. Também tem o segundo caderno, que é recheado de coisas para você fazer nesse final de semana. Então, corre até as bancas, não fique desinformado, compre o nosso jornal. Aqui em Petrópolis, claro, tem o Correio Petropolitano nas bancas, com todas as notícias da Serra. Esses foram os destaques da semana do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê pesquisa confirma prejuízos de memória para os infectados por Covid-19. E você vai ver também que produção de veículos aumenta 8% no primeiro trimestre. O Correio da Manhã volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. O BNDES aprovou um financiamento de R$ 700 milhões para 49 usinas solares a serem implantadas por uma das empresas do grupo Energisa, nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Este valor é um dos maiores financiamentos do Banco de Fomento para um projeto de geração distribuída de energia renovável, modalidade que abrange pequenos sistemas instalados em telhados, fachadas e terrenos no próprio local de consumo da energia ou próximo a ele. Ao todo, as usinas da Reenergiza, como a empresa é identificada pelo mercado, que vão receber os recursos, somam 144 megawatts de potência elétrica. A estimativa é de que os projetos levarão a uma redução de emissões de 476 mil toneladas de CO2 ao longo dos 25 anos de sua vida útil. Em nota, Luciana Costa, diretora de Infraestrutura de Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, informou que este investimento vai levar energia solar distribuída para 28 municípios, onde serão instaladas 49 usinas que vão beneficiar milhares de micro, pequenas e médias empresas.
Com o avanço da tecnologia, a inteligência artificial pode ser uma boa ferramenta para os empreendedores. O uso do chat GPT, por exemplo, pode diminuir o custo dos negócios. Com o avanço da tecnologia, a inteligência artificial tem se tornado cada vez mais presente no dia a dia e, apesar de gerar grande preocupação em torno de empregos perdidos, pode se tornar uma ferramenta e tanto para ampliar os negócios e aumentar a produtividade. O que aconteceu agora foi a entrada da inteligência artificial generativa, que é um tipo específico de inteligência artificial, que gera conteúdos novos a partir da análise dos dados que estão numa base, que ela é treinada nesses dados, né? Com o ChatGPT, o DALL-E, que são 2 projetos de uma empresa chamada OpenAI, né? E mais uma série de outras plataformas que surgiram também nessa mesma onda de desenvolvimento. O conceito de inteligência artificial existe desde 1956 e ganhou ainda mais destaque quando, em 1997, o supercomputador Deep Blue venceu uma partida de xadrez contra o enxadrista Garry Kasparov. Atualmente, é utilizada desde o acionamento de equipamentos eletrônicos em casa, como ar-condicionado, até mesmo dirigir carros de forma automatizada. Alexa, OK Google e aí Siri são exemplos de como a inteligência artificial se apresenta no dia a dia. De acordo com especialistas, a ferramenta utiliza uma base de dados para apresentar os resultados. Quanto maior a base de dados e o que se pretende com a ferramenta, melhor os resultados obtidos. Neste ano, o ChatGPT 4.0 apresentou novas funcionalidades, que incluem a criação de textos de forma independente. De um novo momento da inteligência artificial acessível às pessoas, né? Porque antigamente era muito mais difícil, isso estava nos laboratórios das empresas, era muito caro, e o que a gente viu nesse momento é uma acessibilidade muito grande da inteligência artificial, né, para a população em geral, para poder testar e para poder efetivamente aplicar em atividades de negócios. As possibilidades de aplicação da IA nos negócios são diversas, desde a criação de textos, logos e até a produção de vídeos. Mas é preciso entender como extrair o máximo da ferramenta para o negócio, visto que pode ser utilizada em processos diferentes. Isso pode envolver integração da inteligência artificial com os seus sistemas, mas antes disso, integração da inteligência artificial ao seu fluxo de trabalho, entender em que momento entra, para deixar de ser apenas uma brincadeira ou um gimmick, né, um objeto brilhante, como eu gosto de falar, e efetivamente virar uma ferramenta de trabalho. A inteligência artificial pode ser dividida em duas: a inteligência artificial forte, que realiza tarefas e que resolve processos mais complexos, e a inteligência artificial fraca, que pode produzir relatórios com o uso de algoritmos e dados. A Stellantis e a BMW estão em negociações com a Panasonic para construir uma ou mais fábricas dedicadas à produção de baterias para carros elétricos na América do Norte. A notícia foi divulgada pela imprensa internacional e já está chamando a atenção dos mercados internacionais do setor. Ainda não se sabe se as empresas estão visando os Estados Unidos ou o Canadá, mas é certo que entre os dois elas escolherão o país que oferecer as melhores condições para apoiar o projeto. Com esta nova fábrica, a Stellantis teria 3 locais no continente. A primeira foi construída em conjunto com a LG no Canadá. A segunda é o resultado de uma parceria com a Samsung e está localizada em Indiana. Stellantis e BMW se recusaram a comentar sobre o assunto. Em vez disso, um porta-voz da Panasonic disse que a empresa está examinando várias estratégias de crescimento para o negócio de baterias para carros elétricos. Disseram também que no momento não podem fornecer nenhum detalhe em relação aos planos atuais e futuros. A produção de baterias é um segmento em rápido crescimento, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Em relação aos Estados Unidos, de acordo com um estudo recente, acredita-se que a capacidade de produção poderia crescer 20 vezes até 2030, se compararmos com 2021. Em relação ao Canadá, por outro lado, os esforços do tema de transição ecológica estão dando frutos. Os investimentos no país estão crescendo rapidamente. Entre as muitas empresas que optaram por consolidar sua presença no estado está a Volkswagen. A fabricante alemã vai construir a sua primeira Gigafactory não europeia em Ontário.
Falar de economia agora aqui no país, porque após a retirada recorde em janeiro e fevereiro, a fuga de recursos da aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros desacelerou. Em março, os brasileiros sacaram 6,9 bilhões de reais a mais do que depositaram na caderneta de poupança. A informação foi divulgada na quinta-feira pelo Banco Central. A retirada líquida, saques menos depósitos, caiu 60,36% em relação a março do ano passado, quando os correntistas retiraram 15,36 bilhões de reais a mais do que depositaram. Com o desempenho de março, a poupança acumula retirada líquida de 51,3 bilhões de reais no acumulado do ano. Apesar da desaceleração no mês passado, a aplicação registrou a maior retirada acumulada para o período desde 1995, impulsionada pela fuga expressiva de recursos no início do ano. No primeiro trimestre do ano passado, os saques superavam os depósitos em 40,37 bilhões de reais. Em 2022, a caderneta registrou fuga líquida, ou seja, mais saques que depósitos, recorde, de 103,24 bilhões, num cenário de inflação e endividamento altos. Os rendimentos voltaram a ganhar da inflação por causa dos aumentos da taxa Selic, que são os juros básicos da economia, mas outras aplicações de renda fixa são mais atraentes que a poupança. Em 2020, a poupança tinha registrado captação líquida recorde, ou seja, mais depósitos e menos saques, de 166,31 bilhões de reais. Já em 2021, a poupança teve retirada líquida de 35,5 bilhões de reais. Após os casos de violência nas escolas, os batalhões da Polícia Militar que cobrem a região serrana e o sul do estado anunciaram um reforço do patrulhamento nas unidades escolares, com o objetivo de garantir a segurança para alunos, professores e colaboradores. De acordo com o 38º Batalhão, que engloba as cidades de Paraíba do Sul e Três Rios, os agentes reforçaram as unidades escolares e o entorno das escolas. As patrulhas escolares e motopatrulhas também deram apoio e reforçaram as equipes de segurança nas unidades. Em Petrópolis, o 26º Batalhão também reforçou o patrulhamento nas escolas da cidade. Na última segunda-feira, a Prefeitura de Petrópolis criou um grupo disciplinar de combate à violência escolar. O grupo conta com a presença do Terceiro Setor, as secretarias de Educação e Defesa Civil, o Ministério Público do Rio de Janeiro, entre outros órgãos. A ampliação das tropas próximas às escolas também foi adotada pelo 30º Batalhão de Polícia Militar em Teresópolis. Em Partido Alferes, o reforço na segurança é feito pelos agentes do 10º Batalhão. Em Nova Friburgo, o 11º Batalhão da Polícia Militar também redobrou o patrulhamento nas escolas do município. Na próxima segunda-feira, uma audiência pública vai debater a pauta sobre a segurança nas escolas na Câmara Municipal de Petrópolis. E ainda sobre esse assunto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou a liberação de 150 milhões de reais para ampliar as patrulhas escolares em todo o país. Em Petrópolis, por exemplo, interior aqui do estado do Rio de Janeiro, já foi possível observar a movimentação de agentes pelas unidades de educação, após uma suposta ameaça de invasão publicada nas redes sociais no último final de semana. Após a recente tragédia registrada no dia 5 de abril em Blumenau, em Santa Catarina, onde um homem invadiu uma creche, matou 4 crianças e feriu pelo menos outras 3, o Ministério da Justiça e Segurança Pública decidiu investir 150 milhões de reais em patrulhamento escolar. De acordo com o ministro da pasta, Flávio Dino, o valor foi destinado a estados e municípios que detêm a competência constitucional para fazer o patrulhamento ostensivo. E apesar do patrulhamento pelas escolas, em Petrópolis, alguns pais e responsáveis optaram por não deixar os filhos irem para as aulas nessa segunda-feira. Isso porque grupos de compartilhamento de mensagem pela internet receberam no último sábado supostas ameaças de ataque nas escolas da cidade a partir dessa segunda-feira. Entre os alvos estariam escolas na região do Bingen e do centro da cidade. Eu realmente, como pai, eu tô assim, sem saber o que pensar, sinceramente, né? Eu queria realmente era uma resposta aí do poder público, era que se manifestasse
município, né, sobre esse assunto, que é um assunto grave, né? Eu, pelo menos, até agora, eu vou permanecer com meus filhos em casa. Wallace Almeida explicou que a atitude não partiu só dele, mas que os 2 filhos dele também estão receosos de voltar para as salas de aula, mesmo em época de prova. Eu fui indagar as diretoras sobre o que está acontecendo e falar por que meu filho não foi. Quando eu cheguei nas escolas, não tinha o efetivo da escola também, faltou muita gente. Eu chego lá, levo eles para a escola, eles no caminho eles vão estar seguros, mas lá dentro da escola eles vão estar seguros? Será que de repente não tem um aluno que entra com uma faca, com alguma coisa e dá a louca no aluno lá e ele pode vir a fazer alguma coisa? O 26º Batalhão informou que a unidade está ciente e o policiamento foi intensificado nas escolas citadas, nas mensagens que circularam nas redes sociais. Além disso, a unidade está em contato direto com as secretarias municipal e estadual de educação. Já a Prefeitura informou que vem traçando estratégias de curtíssimo, curto, médio e longo prazo para garantir a segurança nas escolas da cidade e que outras ações de promoção de segurança escolar vão ser anunciadas nos próximos dias, envolvendo todo o governo municipal. A Secretaria de Estado de Educação informou ainda que tomou conhecimento da denúncia e a unidade está acionando as polícias militar e civil, além do Conselho Tutelar. A Secretaria disse também que a direção das unidades escolares estão orientadas quanto ao emprego dos protocolos de segurança. Já em Teresópolis, a Prefeitura informou que as equipes que realizam rondas escolares estão sendo reforçadas. E apesar de existirem boatos de possíveis ataques, até o momento, nenhum risco eminente foi registrado. A Prefeitura informou ainda que as equipes de ronda estão em alerta e estão trabalhando com equipes reforçadas da Guarda Municipal. Além das rondas escolares realizadas no estado do Rio de Janeiro, na última semana o governador Cláudio Castro anunciou a criação de um comitê permanente de segurança escolar, com representantes de vários órgãos do governo e entidades civis. O objetivo desse comitê é implantar ações para identificar e evitar situações de violência nas escolas. O governo prepara mudanças nos campos nome social e sexo da Carteira de Identidade Nacional, documento padronizado que pretende substituir outras formas de identificação do cidadão, como o famoso RG, que é emitido por secretarias estaduais. Por meio de uma resolução publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, a Câmara Executiva Federal de Identificação do Cidadão criou um grupo de trabalho composto por representantes de 5 ministérios, além de Receita Federal e do Conselho Nacional dos Diretores de Órgão de Identificação. O objetivo é propor alterações nas atuais regras que foram estabelecidas em novembro de 2022 no governo de Jair Bolsonaro. Em novembro, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a PFDC, órgão do Ministério Público Federal, emitiu uma nota técnica com críticas ao decreto que estabeleceu as regras atuais. O texto prevê, por exemplo, a inclusão do nome de registro ao lado do nome social. Para o PFDC, a previsão para a inclusão do nome de registro na CIN não apenas configura flagrante violação do direito à autoidentificação da pessoa trans, como invalida sua própria necessidade de uso, além de abrir perigoso precedente para a exposição vexatória de um nome que não representa a pessoa que se deseja identificar. O órgão também afirmou que a exigência de inclusão do sexo biológico, além de não conter qualquer necessidade administrativa ou burocrática que a justifique, estimula violações dos direitos humanos das pessoas que apresentam um sexo registral diferente da sua identidade e expressão de gênero. Uma minuta para alterar as disposições sobre os campos sexo e nome social na Carteira de Identidade Nacional deverá ser apresentada em no máximo 60 dias, conforme o decreto publicado nesta segunda-feira. A produção de veículos aumentou 8% no primeiro trimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2022. Segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira,
pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávea, foram fabricadas 496,1 mil unidades nos primeiros 3 meses deste ano. Apesar de o número representar alta em relação ao ano passado, o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, lembra que o primeiro trimestre de 2022 foi o pior resultado da indústria automobilística desde 2004. Leite destacou que no período analisado houve 8 momentos de paralisação de fábricas e 2 montadoras extinguiram turnos de produção. Para ele, a produção de veículos está muito abaixo do normal e a alta da taxa de juros é a principal causa do desaquecimento da indústria. As vendas nos primeiros 3 meses deste ano cresceram 16,3% na comparação com o mesmo período de 2022, com emplacamento de 471,8 mil unidades. As exportações subiram 3,9%, com a venda de 112,2 mil veículos para o exterior no primeiro trimestre de 2023. A produção de veículos está abaixo do projetado para o ano, o que acendeu a luz amarela no setor. No entanto, de acordo com o presidente da Anfavea, a indústria mantém a expectativa de crescimento no ano e discute com o governo federal medidas que possam ser adotadas para apoiar o setor. Pesquisadores da UFRJ e UERJ descobriram que a proteína spike do SARS-CoV-2, quando injetada no cérebro de camundongos, induz alterações de memória. Essas mudanças ocorrem de forma tardia, em torno de 20 a 30 dias após a infecção, tal como acontece com os seres humanos infectados pelo vírus da Covid-19. Pesquisas clínicas com pacientes que tiveram Covid-19 mostram que depois que passa a fase aguda da doença, eles têm um prejuízo da memória que aparece meses depois. O experimento mostrou que não era necessário ter o vírus replicado nos camundongos, mas bastava a proteína estar disponível no cérebro para causar prejuízo de memória. Os dados foram obtidos por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que descobriram que a proteína spike do SARS-CoV-2, quando injetada no cérebro de camundongos, induz alterações de memória. Ao mesmo tempo, os 25 pesquisadores das duas instituições identificaram moléculas que, quando estão inibidas, não há esse prejuízo de memória. Para bloquear as moléculas que causavam as perdas de memória, foram usados animais geneticamente modificados que tinham deleção ou remoção de uma proteína. O estudo foi financiado pela Fundação Carlos Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro e pelo Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro encaminhou uma recomendação à Secretaria de Estado de Educação solicitando a inclusão de profissionais de psicologia nas escolas públicas e privadas, que já é exigido por lei. Existe uma lei estadual que determina a contratação de profissionais da área de psicologia para as unidades escolares das redes pública e privada. Existe ainda uma lei que estabelece que as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais, dando ainda o prazo de 1 ano para que os estados se adaptassem às novas regras. De acordo com a recomendação, a lei estadual autoriza o Poder Executivo a estabelecer a obrigatoriedade da inclusão de um psicólogo educacional nas redes público e privado. Mas até o momento, apenas medidas mitigadoras foram tomadas pelo Estado, permanecendo a ausência deste profissional nas unidades da rede estadual de ensino. Para os pais, a presença de um psicólogo nas escolas é essencial, principalmente após os últimos episódios de violência presenciados em escolas brasileiras. As notícias das últimas semanas traumatizaram as crianças, que, em sua maioria, estão com medo de voltarem às escolas. Eu concordo com a psicologia, um psicólogo na escola para ver as crianças, porque elas estão realmente abaladas. Com a tecnologia que a gente tem hoje,
com a internet, nossos filhos estão muito movimentados nisso na internet. Então eles absorvem toda essa informação da internet, eles não têm como discernir se é fake news ou não, eles ficam realmente apavorados. Hoje teve um episódio, eu mandei meu filho para a escola hoje e ele me mandou mensagem: pai, tem uns caras esquisitos aqui na frente da escola. Aí eu aconselhei ele: sobe para a escola, né, e fala com a diretora imediatamente. Ou então tu volta para casa se não tiver se sentido seguro, tá longe, tá distante, né? São essas coisas que a gente tem que orientar os nossos filhos pelo que está acontecendo. Seria ótimo ter um psicólogo na escola, porque pelo que eles estão passando no momento, está ficando um trauma muito grande. Eles estão com medo, como nós pais também estamos com medo, né, de mandar para a escola, porque a gente não está sentindo segurança no próprio filho, a gente também não fica seguro, a gente também não se sente segura, né? O patrulhamento policial foi reforçado nas escolas e o Ministério da Justiça destinou 150 milhões de reais para o patrulhamento escolar. A Polícia Civil instaurou um inquérito para monitorar os aplicativos e perfis em redes sociais, nos quais o conteúdo indique possível ataque a uma unidade escolar. Mas, de acordo com alguns pais, ainda falta policiamento em unidades escolares. As crianças, quando vêem uma viatura, uma polícia militar, eles se sentem mais seguros. Já que não tem contingente para ficar na escola particular, em todas as escolas públicas, ao invés de fazer o monitoramento com a viatura, né, ficar passando nas escolas, porque você pode passar nas escolas e logo depois acontecer. Entendeu? Então o que é a solução disso então? Pede o governo, conselho tutelar, uma semana vai ter aula nessas escolas, aí tem segurança. Na outra semana, as outras escolas vão ter, que aí a semana que não tiver aula, os alunos ficam na segurança da sua casa, com seus pais, bonitinho, e tudo regularizado com o conselho tutelar, tudo direitinho. Eu estou muito preocupada com o patrulhamento. Não está tendo patrulhamento na escola, teve apenas uma visita policial na escola. E eu estou muito preocupada com isso, sabe? E a minha filha não está se sentindo segura. Inclusive, eles ficaram 2 dias em casa porque nós não tivemos coragem, nem eu nem minha filha, de mandar para a escola. E eles, por si, também não queriam ir. Sendo que, se colocasse um patrulhamento na escola, eu acho que eu ia já me sentir mais segura e eles também. Né, no fato de ter uma polícia ali na porta. E você vai ver depois do intervalo que cresce o número de MEIs em Petrópolis. E você vai ver também que a Prefeitura de Petrópolis anuncia que não vai realizar a exposição agropecuária deste ano. Voltamos já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Voltamos. O Ministério Público Estadual apresentou denúncia ao Tribunal de Justiça sobre o caso de associação criminosa e extorsão contra o prefeito Rubens Bom Tempo, por parte do vereador Dudu e outras autoridades. Segundo o documento, os envolvidos cobraram R$2 milhões para que o prefeito e o vereador Léo França não fossem investigados por desvios de recursos públicos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tornou réus o vereador Luiz Eduardo Francisco da Silva, mais conhecido como Dudu, o chefe do setor de inteligência da 105ª Delegacia de Polícia, Bruno César Salerno, e Guilherme Gonçalves Vicente Moreira, que é ligado ao vereador Dudu por extorsão mediante associação criminosa. Segundo a denúncia do MPRJ, os três teriam exigido R$2 milhões do prefeito Rubens Bom Tempo e do vereador Léo França para que não fossem investigados em um suposto desdobramento da Operação Clean por desvio de dinheiro público da Condep. Em uma das ameaças, Dudu teria apontado um fuzil para Leonardo. Segundo o MPRJ, Guilherme teria dito ao prefeito Rubens Bom Tempo e também ao vereador Léo França que teria um primo na 105ª Delegacia de Polícia que poderia manipular alguns inquéritos caso eles pagassem os R$2 milhões. Em nota, o vereador Léo França informou que não deve nada a nenhum dos vereadores, além de ter sofrido graves ameaças, e espera que os acusados sejam punidos. Nas redes sociais, o vereador Dudu divulgou uma nota esclarecendo o ocorrido de que estaria sendo vítima de fatos caluniosos e difamatórios e que há 6 meses ele tomou conhecimento das mentiras que o vereador Leonardo França estaria propagando pelos corredores da Câmara de Petrópolis. Ainda de acordo com a nota, Dudu teria se prontificado para esclarecer qualquer episódio envolvendo o nome dele e que jamais deixaria que alguém manchasse a reputação dele perante a população petropolitana. Em nota, a Câmara Municipal informou que não foi notificada sobre a investigação e até o momento não teve acesso ao procedimento. O prefeito Rubens Bom Tempo, até o fechamento dessa edição, não se pronunciou. Dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro apontam que neste feriado prolongado que passou, a região serrana do Rio apresentou baixa ocupação hoteleira. Em Petrópolis, por exemplo, apenas 66,5% dos hotéis estavam ocupados. Pouco barulho e baixo movimento nas ruas da cidade. Assim, estava o centro histórico de Petrópolis nessa sexta-feira. Os períodos da manhã e tarde foram sinônimo de tranquilidade, o que refletiu os dados apresentados pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, que apontaram baixa procura por hospedagens na região serrana durante o feriado nacional da Semana Santa. Um feriado assim mais santo, né? Aí tem muita gente que se recolhem bastante. Tá tranquilo, né? Aparentemente as lojas estão muito cheias, estão em muito movimento e espero que corra tudo bem, o feriado prolongado, né? Olha, que eu tenha percebido turista não, é mais pessoal da localidade mesmo. Os turistas que foram vistos pela rua, como a dona de casa, a Dilma de França, tiraram parte da tarde para passear. Tá dando para aproveitar sim, bastante comércio aberto ainda. É uma sexta-feira abençoada para todos. Em comparação com outras cidades do interior do estado, a região serrana teve um declínio na ocupação. Nova Friburgo registrou 83,4%, Teresópolis 81,5% e Petrópolis 66,50%. Miguel Pereira está no topo do ranking das cidades com a maior ocupação hoteleira durante este feriado. Segundo a ABI-HRJ, o município Centro-Sul Fluminense registrou uma ocupação hoteleira de 99,9% dos leitos ocupados durante a Páscoa. Apesar do baixo movimento na região serrana, a ABI-HRJ e o Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do município do Rio de Janeiro informaram que a taxa de ocupação hoteleira média nos principais municípios indutores do estado do Rio chegou a 83,8%, superando o feriado de 2022, quando chegou a 80,3%. E com o mercado de trabalho fraco, os petropolitanos estão buscando abrir o próprio negócio. E por isso, cresceu o número de microempreendedores na cidade. Os MEIs correspondem a mais de 80% dos novos negócios deste ano.
O ano de 2023 começou em ritmo lento no mercado de trabalho em Petrópolis. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontam que a cidade teve saldo negativo de vagas com carteira assinada em janeiro e o pior fevereiro desde 2020. A dificuldade em conseguir uma colocação no mercado tem levado os petropolitanos a abrirem o próprio negócio. O mapa das empresas do Ministério da Economia mostra que Petrópolis já acumula 1.077 novos negócios em 2023, entre diversos tipos e portes. Destes, 895 são de microempreendedores individuais, o que corresponde a 83,10% do total. O economista da Fundação Getúlio Vargas, Rodolfo Tobler, afirmou que o número elevado de MEIs, principalmente após a pandemia, tem sido visto em todo o país. Para ele, ainda não há uma explicação muito clara do motivo deste crescimento. Esse número elevado de MEIs que foram criados ao longo da pandemia não é reflexo só de Petrópolis. Você realmente tem observado um crescimento muito grande desde o início da pandemia. Trabalhadores por conta própria com CNPJ foi uma categoria que teve um crescimento muito grande quando a gente olha aí o ano de 2021 e 2022. Isso não tem uma explicação tão clara do porquê isso está acontecendo, mas muitas dessas pessoas podem ter perdido sua ocupação ou eram trabalhadores já por conta própria que não tinham registro. Então tem sido um incentivo muito grande para que as pessoas possam se registrar. É um método de trabalho que você tem o menor custo para poder ter algum tipo de aposentadoria. Então acredito que isso são algumas coisas que possam estar influenciando. Além do mais, também um trabalhador registrado com o CNPJ, ou seja, um trabalhador MEI comparado a um trabalhador por conta própria que não tem CNPJ, ele acaba tendo algumas possibilidades, como também conseguir algum tipo de crédito com bancos, participar de alguns programas que o governo faz para também conseguir favorecer esse momento mais delicado que a gente passou pela pandemia. Então esse crescimento do número de MEI não tem uma explicação tão clara, mas acredito que seja muito ligado a essa questão de pessoas que tinham uma ocupação e perderam ou que não tinham algum registro, já eram um trabalhador por conta própria e precisaram ter algum tipo de registro para conseguir algum tipo de crédito, para conseguir entrar em algum programa do governo ou até para conseguir algum tipo de aposentadoria. O MEI tem direitos previdenciários, assim como o trabalhador de carteira assinada. Um deles é a aposentadoria por idade. Além disso, o microempreendedor tem duas obrigações principais: a declaração do faturamento anual e o pagamento de boletos mensal. Independentemente do CNPJ estar sendo utilizado, se estiver ativo, está gerando boleto, e o não pagamento gera dívida ativa. O economista Rodolfo Tobler ainda acrescenta que o resultado fraco na geração de empregos nos primeiros meses do ano é dentro do esperado, em períodos de normalidade fora da pandemia. Apesar disso, o cenário para os próximos meses é pessimista. Com a pandemia saindo do radar, o ritmo de geração de empregos será ditado pela atividade econômica. A previsão é de que haja desaceleração. Primeiro tem a questão sazonal, que de fato, com esse início de ano voltando a ter esses padrões sazonais, o início de ano que tem realmente uma atividade econômica mais fraca, períodos de férias, períodos também com feriado muito grande, o comércio fica muito tempo fechado, então ele acaba sofrendo um pouco mais com isso, e isso impacta diretamente na atividade. Por outro lado, as atividades turísticas, no caso de serviços, são beneficiadas, então alojamento, alimentação fora de casa, outro tipo de transporte também acabam sendo beneficiados, podem ter um resultado mais favorável nesse início do ano. De qualquer maneira, quando a gente olha os efeitos além dessas questões sazonais, a gente já observa, e não só em Petrópolis, aí é uma questão macroeconômica do país todo, que a gente tem uma desaceleração na atividade econômica. Agora que parece que a pandemia sai um pouco do radar, realmente as coisas parecem muito mais controladas, quem vai ditar o ritmo de recuperação do mercado de trabalho é a atividade econômica. E quando a gente vê uma perspectiva econômica muito fraca para o Brasil esse ano, por questões de uma taxa de juros muito alta, a inflação ainda incomodando bastante, a tendência é que o mercado de trabalho também tem um ritmo muito mais fraco do que foi no passado. Serviços ainda tem tido um resultado um pouco mais favorável, porque ele também foi o que mais demorou para se recuperar dos efeitos da pandemia. Então, naturalmente, ele ainda acaba tendo um certo gás, conseguindo recuperar um pouco, mas a tendência também é de desaceleração, especialmente nessa primeira metade do ano. A concessionária de energia elétrica Enel Distribuição Rio contabilizou na última semana, por meio do serviço contratado de monitoramento e alerta climático da Climatempo, 4.196 raios que atingiram o solo em toda a área de concessão da empresa. O
Com a chegada do outono, a umidade relativa do ar sofre uma queda e, apesar da diminuição dos períodos de chuva, as pancadas e ventos registrados geralmente são mais intensos, o que acaba ocasionando em raios e trovoadas durante um longo período. Dados divulgados pela concessionária de energia elétrica Enel Distribuição Rio mostram que entre o dia 27 e o dia 1º de abril foram contabilizados 4.196 raios nuvem-solo, ou seja, que atingiram o chão. O Rio, ele é o estado com maior densidade de descargas atmosféricas no Brasil, em torno de 24 descargas por quilômetro quadrado no período acumulado dos últimos 4 anos. Os municípios mais atingidos por descargas atmosféricas foram Duque de Caxias, com 1.472, e Resende, com 943. Nas cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro, foram contabilizados 991 raios. Desses, 470 em Paraíba do Sul, 415 em Petrópolis, 96 em Teresópolis e 10 em Três Rios. Nós contamos com monitoramento climático diário, 24 horas, e esse monitoramento nos ajuda a planejar as nossas equipes para atender de forma mais rápida quando nós temos um volume de chuva que causam transtornos à rede elétrica. Durante a tempestade, dentro de casa é importante tomar cuidado com o celular, secador de cabelo, ferro elétrico e aparelhos conectados à tomada. Além disso, as pessoas devem evitar o uso de chuveiros ou torneiras elétricas e permanecer abrigado dentro de algum local enquanto a tempestade durar. Caso você esteja na rua na hora de uma chuva com raios, é importante evitar objetos metálicos, como cercas e arames, tubos metálicos e também linhas de telefone e linhas elétricas. Também não é aconselhável estar em campos com locais abertos, piscinas, lagos, perto de árvores isoladas, postes ou locais altos. Em caso de emergência decorrente de algum problema com instabilidade elétrica, o consumidor deve entrar em contato com a Enel por meio do aplicativo disponível para iOS e Android, também no site da enel.com.br ou pela central de relacionamento 0800 2800 120. O Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, registrou em março 145 internações por paciente. Pessoas entre 18 e 60 anos incompletos foram os maiores vítimas, representando 119 casos. Em comparação a fevereiro, houve 11 casos a mais no número de internações. O indicador de acidentes do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, contabilizou em março deste ano 145 internações, 11 atendimentos a mais que em fevereiro, quando foram registrados 134 casos. Dos dados de março, as vítimas entre 18 e 60 anos representaram 119 casos, o maior índice do mês. Em seguida, aparecem os pacientes de 60 anos, com 16 internações. Por último, ficaram os jovens de até 18 anos incompletos, responsáveis por 10 atendimentos. Alguma vez vocês já se envolveram em acidente? Já me envolveram. Já? Já. Como é que foi? Sempre por trás, sempre alguém me bate. Já uma batida leve. Os números apresentados foram captados dos atendimentos feitos pelo convênio e o Sistema Único de Saúde. Os acidentes de moto lideraram o ranking de internações, com 69 ocorrências em março. Deste número, 60 vítimas foram homens e 9 mulheres. As internações devido a acidentes de carro causaram 25 internações. Destes, 16 eram homens e 9 eram mulheres. Já os atropelamentos foram responsáveis por 16 atendimentos no hospital, sendo 12 homens e 4 mulheres. Já precisei alguns sim, mas sempre com muita cautela, devagarzinho, prestando atenção, sempre na frente. Ainda segundo os dados da sala de trauma, 20 pessoas foram internadas após sofrerem queda, 3 após sofrerem agressões, 1 pessoa por queimadura e outra que foi atingida por um projétil de arma de fogo. E o que o senhor faz para poder evitar acidente hoje em dia? Principalmente o cinto, né? Sempre dando seta, direitinho para evitar, andar devagarzinho. A mais aqui nas ruas que tem meio esburacado, então é bom evitar correr para não no acidente estourar um pneu, quebrar um amortecedor, alguma peça assim. O que a senhora faz para se manter em segurança? Prestando atenção em tudo, sinal, quando você faz a parada para não pegar a frente do carro, o que vem atrás também, quando vem alguém mais rápido a gente vai diminuindo devagar para ele prestar atenção.
Na última semana, a Prefeitura de Nova Friburgo deu início à disponibilização de exames de imagem, tomografia e ressonância com sedação para crianças que nunca foram disponibilizados na cidade por não estarem na tabela SUS. Estes exames servem para a constatação de estruturas de qualquer magnitude, doenças moleculares, ósseas e algumas outras. Eles possibilitam ainda um diagnóstico mais preciso para os pacientes, proporcionando medidas mais ágeis e específicas para cada tipo de tratamento médico. Em 2021, as equipes da Secretaria de Saúde do município relataram esta deficiência e necessidade e iniciaram o processo de habilitação. Hoje, após a finalização do trâmite, as análises já são uma realidade para crianças de Nova Friburgo. Uma empresa de Itaocara ganhou a licitação e é onde os pequenos fazem os testes. A gestão, por meio do tratamento fora domicílio, oferece todo o suporte e o transporte para os responsáveis e os menores. Pela primeira vez, vai ser realizado em Petrópolis um evento dedicado a desenvolver talentos e ideias. O Dia Mundial da Criatividade 2023. É um evento que acontece anualmente em 22 países e no Brasil foi realizado a primeira vez em 2014. E em Petrópolis acontece nos próximos dias 20, 21 e 22 de abril. O Dia Mundial da Criatividade 2023 é um evento que acontece anualmente em 22 países, oferecendo mais de 4.000 atividades gratuitas à população, com o intuito de desenvolver talentos e ideias nos participantes. O festival foi realizado pela primeira vez em 2014 no Brasil e, após 9 anos, será realizado pela primeira vez em Petrópolis nos dias 20, 21 e 22 de abril. O diretor da Escola Oficina Criativa, desde a fundação em 1999, que tem a criatividade como proposta pedagógica, explica que serão 45 palestras na cidade, algumas presenciais e outras online, com temas de artes, YouTube e inteligência artificial. Quando a ONU homologou a data, que foi o grande start do projeto acontecer. Eu descobri o projeto em 2020, em meio à pandemia. Eles fizeram uma versão toda online e aí eu participei aquele ano, né, de tudo que estava disponível. Tanto atualmente, né, vão ter atividades online também, vão ter lives. Eu procurei o projeto até para poder inscrever a escola. Como a escola lida com criatividade, a gente lida com isso desde 99, né, e agora a criatividade está virando uma potência. O evento é transmitido simultaneamente em 60 cidades do Brasil e recebe cerca de 750 participantes em cada uma delas. Ele é formado por 6 pilares: os parceiros, que são as empresas e organizações públicas ou privadas identificadas com o propósito e interessadas em contribuir com o apoio institucional; os inspiradores, que são pessoas criativas com histórias, ideias, conteúdos e projetos relevantes para influenciar; os participantes, que estão em busca de novas experiências pessoais e profissionais; os influenciadores, que são pessoas com trajetórias pessoais ou profissionais consagradas; e os voluntários e os anfitriões. Os locais onde as palestras são realizadas são chamadas de anfitriões e normalmente são espaços culturais e profissionais, como por exemplo parques e universidades. Aqui em Petrópolis, o LNCC e a FAITERGEM cederam os espaços para que o evento se torne realidade. Atualmente, o evento conta com mais de 1.200 voluntários no mundo todo. Estes são geralmente pessoas com transição de vida ou de carreira que tenham interesse em aprender e criar novas conexões. Os interessados em participar do evento podem se inscrever no link apresentado na tela. A Prefeitura de Petrópolis anunciou que não vai realizar a exposição agropecuária deste ano. O comunicado, feito no mês em que tradicionalmente é realizado o evento, chamou a atenção dos profissionais que atuam nos setores gastronômicos e de hotelaria, tendo em vista que o evento movimenta a economia da cidade. Na nota divulgada pela Prefeitura de Petrópolis, a não realização da exposição agropecuária este ano se deve porque o governo entende que a prioridade agora é a recuperação de Petrópolis. Ainda de acordo com a nota, a exposição agropecuária é um evento que envolve a contratação de artistas de renome nacional com alto custo de produção. A justificativa causou estranhamento, principalmente entre os profissionais dos setores gastronômico e de hotelaria da cidade, tendo em vista que a festa é promovida por meio de licitação e a empresa ganhadora é que fica responsável pela promoção e organização do evento. Vale destacar
que a festa agropecuária é conhecida por atrair muitos turistas ao município e movimentar a economia local. Começou em Petrópolis o Special Coffee Festival. O evento tem como objetivo propagar um dos grãos mais famosos e consumidos do país, o café. Essa é a primeira edição realizada em Petrópolis e vai contar com a participação de diversas cafeterias do município durante 60 dias. Seja na primeira refeição do dia, depois do almoço, lanche da tarde e até mesmo depois do jantar. O café se tornou parte da rotina de muita gente. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o consumo médio da bebida cresceu mais de 1,7% no Brasil desde 2021. Em média, cada brasileiro consome de 3 a 4 xícaras de café por dia. E diante de tantos admiradores da bebida, Petrópolis receberá o lançamento do Special Coffee Festival, que acontece sempre no dia 14 de abril, data em que é celebrado o Dia Internacional do Café. O evento segue até o dia 14 de junho. É um festival híbrido, acontece nas próprias cafeterias da cidade. Cada cafeteria entra com um combo, com um café especial e com acompanhamento. Um doce ou um salgado. Essa é a 6ª edição do festival. As anteriores foram realizadas em Juiz de Fora e Uberlândia, em Minas Gerais, e em Campinas, no estado de São Paulo. O evento visa fomentar, propagar e divulgar a cultura da bebida mais famosa do mundo. Aos poucos você começa a criar um público, tal como existe o público da cerveja artesanal, que eles seguem, eles são fãs, né? Eles estudam sobre o produto, né? O café especial, mesma coisa. Além da Special Coffee Festival, Petrópolis também vai sediar a Walking Coffee, que é um tipo de visitação a diferentes cafeterias da cidade. Lá, os amantes da bebida favorita do Brasil vão poder experimentar diferentes tipos de café e degustar cada grão. A expectativa é alta, é grande, é um produto turístico novo para Petrópolis, tem potencial para crescer. Lá em Minas a gente já está na 6ª edição já. A gente quer fazer todo ano esse evento e a gente está fazendo esse evento na baixa temporada ainda em abril, que todo mundo faz evento em junho e julho, né? Soca tudo em junho e julho. A gente está procurando fazer sempre em abril, em março, aproveitar essa agenda que a cidade não está muito cheia e trabalhar uma agenda do ano inteiro para Petrópolis. A outra vertente do projeto, ainda nomeada como Desperdício Zero, tem o objetivo de que, a médio prazo, o projeto passe a coletar a borra do café que é descartada pelas cafeterias. O material pode ser usado como adubo orgânico em pequenas propriedades de produtoras de hortifruti granjeiros privados no entorno de Petrópolis. A gente está desenvolvendo projetos junto com as associações ali do Bonfim, do Vale das Videiras, né, que tem muita agricultura familiar ali, agricultura orgânica, de estar doando essas borras para eles usarem como adubo. Você pode acompanhar as receitas, os pratos participantes, quais cafeterias estão participando, pelo nosso Instagram, tá? Que é o Special Coffee Brasil, no Instagram nosso, né? E tem a listinha, né, com todas as cafeterias participando, e a gente convida todos vocês a irem lá prestigiar, conhecer as cafeterias, estão lindas, novas cafeterias chegaram em Petrópolis, novas marcas, novas franquias, e vai ser muito legal. Nosso resumo da semana fica por aqui, mas é claro, segunda-feira a gente está de volta ao vivo com muita informação para vocês, gente. Tchau, até segunda. Bom final de semana. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.